Muito obrigado, em primeiro lugar, por esta oportunidade. Eu gostava de... Tenho visto que no debate público, em particular nas televisões, onde eu penso que há excesso de debate e excesso de comentário, prefiro ver a Gabriela. Muito obrigado por nos proporcionar a Gabriela. E o Dancing Days também. Mas gostava de... Tenho visto tanta gente a fazer tanta afirmação em que não sabe os números, não sabe do que é que está a falar, que eu socorri-me de uma cábula. E gostava de chamar a atenção para alguns pontos da situação do país que justificam a necessidade de impostos. O déficit orçamental, sem medidas extraordinárias, que é uma coisa que eu acho, aliás, que o Governo devia, na sua comunicação, privilegiar este indicador do que esta confusão, mete medidas extraordinárias, tira, põe, troika, enfim, tudo isto eu penso que só baralha as pessoas e não ajuda a nada. E, portanto, eu olhei para déficit orçamental sem medidas extraordinárias. Em 2009 e 2010 foi praticamente igual, 17 mil milhões de euros, o que representou 10% do PIB, 10,2% no ano, 9,8% no outro. Em 2012, aquilo que se estima, sem medidas extraordinárias, é um déficit de 10 mil milhões de euros, 10,2 mil milhões de euros, 6,1% do PIB, sem medidas extraordinárias. Portanto, isto significa que em 2 anos, desde 2010 até 2012, o déficit, sem medidas extraordinárias, reduz quase a 7 mil milhões de euros em 2 anos, o que são 3,7 pontos percentuais de PIB. E a primeira coisa que nós temos que assumir é que isto é um resultado muito bom em qualquer parte do mundo. E, portanto, temos que nos orgulhar disto e usar isto como bandeira e chapar na cara desses articulistas do Financial Times e outros que tais. A seguir, olhemos para o déficit primário, portanto, sem considerar juros, porque, obviamente, com uma dívida tão grande como nós temos e que se foi acumulando por razões várias, é evidente que há aqui uma componente que cresce automaticamente, que são os juros, e que não há nada que se possa fazer no curto prazo, ou não há muito que se possa fazer no curto prazo para alterar. E, portanto, o déficit sem juros e sem medidas extraordinárias, outra vez, foi à volta de 12 mil milhões de euros em 2009 e em 2010, que dá cerca de 7% do PIB em cada um desses anos. Em 2012, será de menos 1.600 milhões de euros, ou seja, 1% do PIB. E, portanto, é um ajustamento de 10,4 mil milhões de euros em 2 anos, o que representa 6 pontos percentuais de PIB no déficit primário e sem medidas extraordinárias. Isto é notável. E isto é notável e é um motivo de orgulho para todos os portugueses, sejam no governo, ou na oposição, na banca ou na empresa, ou onde for. Depois, outra coisa que vejo imensa gente a dizer é que não se corta na despesa, e não há corte na despesa. Isso é uma monstruosidade, dizer que não se corta na despesa e que o ajustamento é pela receita e mais não sei onde. Portanto, olhando para a despesa primária, ou seja, sem juros e sem medidas extraordinárias, ela atingiu o pico histórico de 83.500 milhões de euros em 2010, 48,4% do PIB. Este ano deverá atingir pouco menos de 70 mil milhões, ou seja, 41,8% do PIB. São menos 13.700 milhões de euros em 2 anos, o que são 8,2 pontos percentuais de PIB. Isto é uma brutalidade e, na minha opinião, é notável. E nós temos de estar orgulhosos disto e é isto que nos dá força, eventualmente, para agora ter obtido da Troika um alívio nos objetivos. E nisto tudo é porque há aqui um trabalho de consolidação orçamental em 2 anos que é notável. Olhando para outro grande problema que nós tínhamos, que alguns dizem que é o maior, enfim, que estão ligados, obviamente, que é o desequilíbrio externo. Em 2008, porque aqui o ajustamento começa até mais cedo, em 2008, o déficit da balança de bens e serviços, que é o que está mais ligado à competitividade, porque não é afetado por juros e dividendos e salários e remessas de imigrantes, portanto, só de bens e serviços, foi 9,5% do PIB. Vou poupá-los aqui aos euros. Foi 9,5% do PIB. E em 2012 será 0. O que se estima, com base nos valores até agosto, é que é 0. E, portanto, em 2009 foi 7, em 2010 foi 6,7, em 2011 3,3, este ano é 0. Portanto, em 4 anos, nós trouxemos o déficit, ou vamos trazer o déficit da balança de bens e serviços de 9,5% do PIB, e andávamos desde o ano 2000 praticamente à volta, só houve um ano em que foi 6, no resto andávamos perto dos 10, para 0.
isto é notável. E se olharmos para a balança corrente, portanto, incluindo os juros, os dividendos, as remessas de imigrantes, isso tudo, enfim, o ajustamento é equivalente, vem de 12,6% do PIB em 2008 para 2%, para menos 2% este ano. Portanto, quer na frente externa, quer na frente das finanças públicas, em 2 anos, e no ajustamento externo em 4, o ajustamento é notável. E, portanto, eu não me canso de dizer isto, e desculpem estar a repetir, mas isto é notável e tem que ser assumido e para que não nos entremos em depressão e não andemos sempre à procura de ver se é o vizinho do lado que paga a fatura ou não. Nós estamos a fazer um processo notável.